Porque muita gente pensa assim e é uma mentira. Ninguém vai poder ficar mais com o filho porque é empreendedor. Exatamente. Muito pelo muito contrário. Importante falar isso. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui com a Sabrina. Oiê. Eu já falei dela nos meus vídeos anteriores. Na verdade, no meu vídeo anterior eu falei da Sabrina, no vídeo de melasma, sobre o desodorante natural, né? Que ela tá me devendo, na verdade. Puta, eu esqueci de trazer. Então, muito obrigada, não é mesmo? Mas eu tô com o potinho aí, só que ainda tem um pouquinho, mas depois você completa. E eu trouxe a Sabrina aqui porque, na verdade, ela é minha amiga pessoal e minha guru da maternidade, assim, durante muito tempo. Ela foi minha guru, porque quando eu tava grávida, todas as minhas dúvidas, eu fazia perguntas pra ela, apresentando ela um pouco aqui. Além de minha amiga pessoal, ela tem 3 filhos, um filho de 2, um de 6 e uma de 9. Então ela já passou por todas as fases e todos os acontecimentos na maternidade, então ela tem muita experiência, principalmente de parto humanizado, que vai ser um vídeo também que eu vou fazer. Eu já fiz no meu IGTV e aí eu vou fazer aqui no YouTube também, um com mais detalhes e tudo mais. Eu acho que até falei isso no meu vídeo do IGTV. E, na verdade, a Sabrina, a gente conversa muito sobre maternidade e ela agora, hoje, né, depois de passar por várias experiências, assim, durante as gravidezes. Hoje ela abriu uma empresa, mas ela passou por vários momentos durante... até chegar na empresa, né? Sim. Eu vou começar em como surgiu essa vontade de empreender. Na verdade, foi em paralelo com a primeira gestação, que foi da Maria Luz. 10 anos atrás, quando eu engravidei da Maria, eu tive uma licença bem dentro do padrão, então eu tirei 4 meses de licença, depois 30 dias de férias, depois 15 de amamentação, mas durante a licença da Maria Luz, eu não tive questões com tá na hora de empreender, ou até porque eu gostava muito do que eu fazia, ainda gosto muito da minha área. Você trabalhava com? Eu sou da área de exportação, fiz minha pós-graduação nessa área e trabalhei, acho que a vida inteira, praticamente, com exportação. Então, quando eu tive licença da Maria, pra mim, o movimento natural era, ela vai nascer, eu vou tirar a licença e vou voltar a trabalhar. Na época, meu emprego era das 8 às 6, então era o dia inteiro, ela foi pra uma escolinha período integral, e eu não tive questionamentos, assim. Na verdade, até por gostar muito do que eu fazia, pra mim, foi uma... Não sei se você passou por isso, mas eu queria voltar a trabalhar na licença da Maria para resgatar a Sabrina que eu era antes de ser mãe. Então, para mim, foi muito importante esse processo de voltar a trabalhar da Maria Luz, minha primeira filha, porque eu realmente me resgatei de volta no trabalho. E nesse período, você ficou quanto tempo de licença maternidade? Eu tive 5 meses e meio de licença. Porque você juntou com as férias, né? E 15 dias de licença amamentação. Porque normalmente as empresas... Não sei, agora acho que mudou a lei, né? Agora são 6 meses para todas as empresas. Mas antigamente eram 4 meses. E aí você poderia usar um mês de férias para juntar a licença maternidade de amamentação. Eu nem sabia. É bom você levantar esse ponto. Não usei, porque também eu fiquei 7 meses longe de licença, porque eu juntei com as férias. E a Lenovo, ela dá esse tempo de 6 meses, né? Antigamente não eram todas as empresas que davam. Eu não sei se hoje você pode tirar os 15 dias de amamentação, de licença amamentação. Eu tirei por quê? Porque o Ministério da Saúde indica pelo menos 6 meses de aleitamento exclusivo. E como a empresa só oferecia 4 meses de licença, então deve ser por isso. Eu acho que foi isso, porque o pediatra na época prescreveu uma licença. Foi um papel que eu tive que apresentar no RH e aí eles me concederam mais 15 dias de licença amamentação. Mas hoje em dia eu não sei se isso existe. Você acha que esse tempo de 4 meses de licença maternidade na sua primeira gestação, você falou que você tirou 5 meses e meio no final, né, de tudo. O que você acha desse tempo? Você acha... O que você achou que você precisava de mais? Por vários motivos, a gente precisa de mais tempo. Primeiro porque é pouquíssimo tempo para você se despedir daquele contato com o bebê. Então, assim, um bebê de 5 meses e meio é um bebê muito pequeno, entendeu? Ele não tem autonomia, ele não fala, ele não vai pedir as coisas. Então, para mim, foi um período muito curto. Eu não consegui me desligar completamente das funções para deixá-la na escola o dia inteiro. Para mim foi bastante difícil. E eu acho que pelo fato de ser a primeira gestação, ainda o primeiro filho, que você não tá acostumado, é tudo novo, eu acho que isso pesa muito mais. Para mim, 7 meses foi excelente, assim, eu não posso reclamar, mas ainda assim você fica com aquela sensação de que talvez se fosse 1 ano, eu acho que ele estaria mais pronto para se desligar de mim. E ao mesmo tempo, eu penso que é importante que ele já comece esse círculo social com outras crianças e não fique tanto tempo só com a mãe, né? Porque tem isso também que a criança começa a desapegar depois de um tempinho, né?
nesse período dos 7 meses, ela começa a entrar naquele processo de entender que ela não faz parte de você, que ela é uma criança separada da mãe, né? Então eu acho que esses 7 meses foram importantes e foram muito bons pra mim, graças a Deus eu tive o privilégio de poder ter esse tempo, que não é todo mundo que tem, mas ainda assim eu acho que talvez se fosse 1 ano, aquilo seria perfeito. Você pensando como dono de empresa, isso é ruim porque você tem um funcionário que tá afastado e sem trabalhar há 1 ano, né? E para quem tá do outro lado como funcionário e é mãe, aquilo acaba pesando de uma maneira diferente. Né? Não, com certeza. Com certeza. Você tem vários países fora do Brasil onde a licença maternidade, inclusive a licença paternidade, é um tempo muito maior do que aqui no Brasil. Vocês podem até dividir, né? Você pode escolher, tipo, meio ano é o pai, meio ano é a mãe, né? Tipo, ou vice-versa. Sim, eu até entendo que por uma questão econômica do país, isso não caiba no Brasil hoje, mas é o caminho, empresas. Eu acho que todo mundo tem que pensar nisso como um caminho, porque faz bem pra família, e isso se replica na mãe quando volta a trabalhar, né? Sim. Na família em si, no pai e na mãe. Você volta mais tranquilo, você produz muito mais do que voltar com uma criança de 4 meses, né? E às vezes você nem se afasta tanto do trabalho. Sim. Porque a criança nesse período fica muito doente até 1 ano, né? Ainda mais se vai na escolinha, né? Eu mesmo muitas vezes acabo ficando em casa porque meu filho tá doente e aí você fica trabalhando meia boca, assim, você se esforça, né? Ou muitas vezes você nem trabalha, porque você precisa ficar com a criança, né? Então talvez se estendesse um pouco mais esse período, a gente teria muito menos problemas dessa ausência da mãe no trabalho, né? Sim. Ou do próprio pai, porque não necessariamente é só a mãe que precisa ficar com o filho. Mas aí também não sei como foi pra você essa fase, nem se você ainda está nela. Mas a primeira questão maternidade e trabalho pra mim veio quando eu tinha que ir no banheiro da empresa tirar leite, porque na época a minha empresa não tinha uma estrutura e assim, não podia ser no banheiro coletivo, tinha que ser no banheiro de deficiente, porque eu precisava da tomada. É o que eu faço hoje. Então eu tinha que ir até o banheiro, tirava o leite, eu não tinha uma refrigeração próxima a mim, então eu tinha que me deslocar do ambiente de trabalho, ia para outro setor para conseguir pôr o leite numa geladeira. Para mim aquilo era um transtorno e foi a primeira vez que eu me questionei, falei, nossa, sério? Tipo, todo esse trabalho, não tem estrutura nenhuma, mas ainda assim eu gostava muito do que eu fazia, então eu relevava esse tipo de coisa, entendeu? Eu não sei como é que é onde você trabalha, se tem estrutura. Não tem estrutura, o princípio é o mesmo. Eu tiro no banheiro de deficiente físico também, não só pela tomada, mas porque é um lugar mais reservado, né? Então ele é maior e dá pra você ajustar as coisas de uma maneira mais higiênica, porque se você for pensar num banheiro, né? Banheiro todo mundo usa, ainda assim não é uma estrutura muito higiênica, mas a gente dá os nossos pulos porque é o que tem pra hoje, a gente precisa trabalhar. E lá tem uma copa que tem um refrigerador, perto, né? Que tem no mesmo andar, né? Eu normalmente tiro em outro andar, mas porque o banheiro de deficiente do outro andar fica dentro da empresa, o do meu andar não fica dentro da empresa. Então eu vou no de cima, mas ainda assim é perto, né? Tipo, dá 2 minutos andando. Mas então, não é o ideal, né? Não é o ideal. Eu acho que hoje, onde eu trabalhava nessa época, eles montaram uma estrutura para você conseguir tirar o leite sem ser dentro de um banheiro, que, como você disse, não é nem um pouco higiênico. Mas hoje, eu tô falando de 2010, quando Maria Luz nasceu. Então hoje, depois de muitos anos, o pessoal, né, se conscientizou que a gente precisa de um ambiente adequado para ter esse tipo de trabalho, né? Mas que bom que a empresa teve essa consciência, sim, porque sem dúvida. Não são todos os lugares, né, que tem essa estrutura e pensar nisso. Mas aí eu continuei trabalhando nessa área, eu ainda não tinha, eu tratava a minha área hoje, que eu atuo hoje, que é parte botânica, nada a ver, né, com o que eu fazia com exportação. Mas eu tô a ver com você, né, sempre teve, mas na época eu tratava como um hobby, era um hobby para mim. Até que eu tive o meu segundo filho, alguns anos depois, Maria Luz tinha 3, quando nasceu o João. E na licença dele vieram muitos questionamentos. Eu não sei se é porque eu já tinha vivido isso com a Maria, então acho que a semente foi plantada na licença do João. Eu tive o mesmo tempo de licença maternidade, 5 meses e meio, mas durante a licença dele, várias coisas vieram. E não era uma questão de quero empreender para ficar em casa com a minha filha, não era isso. Porque muita gente pensa assim, e é uma mentira. Ninguém vai poder ficar mais com o filho porque é empreendedor. Exatamente. Muito pelo contrário. Importante falar isso. Muito importante, porque hoje, por exemplo, eu estendo meu trabalho até 11h30, meia-noite, fácil, só que quando minha filha tem dúvida numa lição de casa, eu tô lá pra ajudar. Então, assim, eu consegui adequar os meus horários ao horário da família. Eu acho importante
frisar isso, porque não é porque você é dono do seu próprio negócio que você vai trabalhar menos e ter mais tempo pro seu filho. O que você vai ter é flexibilidade para poder adaptar os seus horários e conseguir conciliar com as necessidades do seu filho. E muitas vezes você também não consegue. Se você tem um companheiro, se você tem um marido, o seu marido acaba ajudando nisso também, até para você poder tocar o seu negócio, né? Mas isso eu acho que é legal frisar bastante. Muito. Isso. Confunde muito as pessoas. E até porque, mas isso eu acho que vai quando eu chegar na terceira gestação. Porque eu acho que vai muito com essa questão de a semente foi plantada no meu caso, na minha vida aconteceu assim, porque eu senti necessidade de adequar horários. E não porque em nenhum momento eu me iludi achando que, putz, mas se eu empreender eu posso ficar mais tempo em casa, posso ficar mais tempo à toa. Não, eu sabia que ia ser o caos montar um negócio. Eu tava lendo que de 10 mulheres, 7 optam depois da gestação em abrir o seu próprio negócio. Por que você, Sabrina, acha que isso acontece? Você que abriu o seu negócio. Eu sei que você tá falando em relação à flexibilidade e tudo mais, mas você acha que isso é uma coisa que acontece no geral? Você acha que tem algum motivo maior que alavanca isso? Eu enxergo isso com duas frentes. Eu acho que a primeira é a vontade que a mãe tem. Mãe e pai, né? Mas no caso a mãe, estamos falando de mulheres.